Boa tarde, Daniel Nunes, e para quem nos acompanha em casa pelo NT Sul, vou conversar então com o Leandro Marim, ele que é vice-presidente de operações da região Sul e Sudeste da AEGEA, que agora está oficialmente, né, ainda que ajustando questões judiciais, assumindo a operação da Corsã. A EGEA já opera no estado do Rio Grande do Sul e em outros estados também, e a gente vai conversar com um dos gestores da companhia para entender como vai ser esse processo a partir de agora, tão logo sejam concluídas essas questões judiciais, né, Leandro? Vamos passar limpo essa situação. A gente conversava já um pouquinho antes de iniciar essa entrevista e tu me dizias que já é uma prática comum, né, essas contestações judiciais, esses processos aí que acontecem quando uma companhia privada assume uma empresa pública, mas que isso é praxe e que vocês já estão habituados com essas tramitações judiciais, só esperavam que isso não levasse tanto tempo como está ocorrendo aqui no Sul, né? Boa tarde. Olá, boa tarde. Não, sem dúvida, é um processo sempre bastante que enseja muita discussão, né, da sociedade, uma privatização, uma concessão, sempre ainda mais uma empresa de muita tradição, como é a Corsan, assim como foi na CE, na Sulgás, no Rio Grande do Sul também, houve discussões. Então, de certa forma, quem participa desses processos já está habituado a enfrentar essas discussões, que são naturais, né? O processo acabou se estendendo um pouco mais do que o processo da Corsã, no caso, que um pouco mais do que o próprio governo do estado eh, previa, né? O cronograma inicial era para assinatura desse contrato de compra e venda das ações em 20 de março. Acabou se estendendo um pouco mais, mas muito por conta de prazos processuais, né? Que são longos, às vezes os prazos de manifestação no judiciário tem que respeitar um rito, as sessões de julgamento tem pautas e datas marcadas que não são todo dia, né? No Tribunal de Justiça, por exemplo, há uma sessão por mês de julgamento lá da Câmara que julgou essa matéria, mas finalmente aí chegamos à assinatura do contrato e a gente acredita que daqui para frente o processo então se estabiliza e a gente já começou, como você disse aí, a operar aí os municípios atendidos pela Corsan, os 317 municípios, claro, operar o controle da empresa, porque a operação em si continua sendo da Corsan. Uhum. Acho que uma das informações mais importantes é saber, a partir do momento em que se passe por esses processos judiciais, né, porque ainda estão em tramitação, a gente não tem uma decisão final ainda formalizada pelo judiciário, o que deve mudar para o usuário, né? Como é que a EGEA chega para prestar esse serviço a partir do momento em que essas questões judiciais sejam superadas? O que o usuário vai sentir de diferente quando a EGEA eventualmente assumir a Corsã de fato e de direito? A gente já tem um plano de investimentos bastante estruturado, já para começar imediatamente, né, em todos os municípios, intervenções que tragam algum impacto à população nesses primeiros 100 dias, né? Então, melhoria das infraestruturas existentes, trocas de equipamento obsoletos, trocas de redes estejam apresentando vazamentos, perfuração de alguns poços para melhorar o abastecimento onde é necessário, interligações de alguns bairros onde, porventura, a rede já está instalada de esgotamento sanitário, mas falta uma pequena obra para levar esse esgoto a uma estação de tratamento. Então, isso já começa a acontecer agora, e essa percepção vai ser, já nos primeiros 100 dias, sentidas aí por todos os municípios. Em paralelo, o plano de investimento da universalização, que é levar a rede de esgotamento sanitário, né, para todos os municípios, e até 2033, a gente atingir aí os 90% que a lei do saneamento, né, o novo marco do saneamento prevê. Isso também já começa imediatamente através dos projetos de engenharia, os estudos técnicos que têm que ser feitos para que também já comecemos a acelerar esse programa para tirar os municípios atendidos do Rio Grande do Sul, que na média, né, tem 20% de atendimento com esgotamento sanitário, e levá-los todos a 90% até 2033. Como é que fica a situação de municípios que não fizeram a renovação dos contratos, né, antes da privatização, como é o caso de Cachoeira do Sul? Essa regularização, ela é possível que seja feita agora, né? Inclusive, a lei do saneamento, o marco do saneamento prevê que uma companhia estadual, como é o caso da Corsã, privatizada,
essa privatização é o equivalente à licitação dos serviços, que o Marco do Saneamento também prevê que os municípios o façam. Então, essa privatização deu aos municípios essa condição de regularização dos contratos, e isso a gente começa a partir de agora também um diálogo com todos os municípios, propondo essa regularização, explicando um pouco esses conceitos jurídicos, que a gente tem total segurança que os contratos todos continuam válidos e podem ser, sim, adequados frente conforme prevê a lei do saneamento. Basta que se faça uma regularização contratual, né, um aditamento contratual, incluindo as metas de universalização e investimento, e esse contrato, então, passa a ficar regular do ponto de vista legal e jurídico, né? Então, essa negociação já começou com muitos municípios e a gente vai gradativamente agora se aproximando de todos eles, propondo essa renovação que a gente tem convicção de que é a melhor solução, o melhor caminho para os municípios, já que o saneamento é uma responsabilidade do prefeito. Nosso arcabouço legal diz que o prefeito é o responsável pelos serviços de saneamento em cada município e, portanto, vai ser cobrado do prefeito essa responsabilidade pelo Ministério Público, pelos órgãos de controle. Tudo que se quer, então, nesse cenário é um prestador de serviço, uma concessionária, por exemplo, de serviço público, que é o caso da Corsan, com capacidade financeira para assumir esses compromissos, e é isso que a gente vai propor a todos eles. Leandro, tem uma demanda muito clara aqui em Cachoeira do Sul. Nós somos um município superavitário em termos de Corsã, né, de faturamento. Água muito cara, universalização do esgoto muito distante, um atendimento precarizado. E isso é uma demanda que a gente consegue captar direto nas comunidades, né? Uma queixa muito comum. A EGEA tem um olhar, uma luz lançada sobre essa situação específica e já tem um raio-x traçado sobre problemas direto das comunidades e nos municípios e como solucionar isso? Sim, com certeza, a realidade aí de Cachoeira não é diferente dos outros municípios, da maioria, a grande maioria dos municípios atendidos pela Corsan, né? É um pouco essa uma das motivações aí que o governo do estado usou, né, e tem declarado isso publicamente para fazer justamente a privatização. Então, uma falta de investimento na parte de saneamento, de esgotamento sanitário, que levou os municípios aí da Corsã a ter índices muito inferiores aos desejados aí pelo marco do saneamento, né, e problemas de abastecimento que precisam ser resolvidos em localidades onde a água não chega com a regularidade adequada, a modernização dos equipamentos para trazer mais segurança. Então, essa realidade que vocês têm aí é uma realidade de quase todos os municípios, com algumas exceções, onde a cobertura de esgotamento sanitário avançou um pouco mais nesse tempo todo, mas a regra é essa. Então, esse é o papel da EGEA daqui para frente, de prestar esse serviço atendendo a essas metas contratuais que vão ser inseridas nos contratos aí que vêm dessa lei do saneamento. E para a questão tarifária, a gente tem um olhar muito atento, né, às populações mais vulneráveis, que não possam pagar pelos serviços pela tarifa que está estabelecida. Então, a partir de agora também a gente começa uma discussão de alargar a base de tarifa social para essas comunidades, discutindo com as agências de regulação e com os municípios esse programa. É o que a gente faz, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde a gente opera e atende 11 milhões de pessoas lá na região metropolitana, na capital, na Baixada Fluminense, no interior do estado, com um programa de tarifa social para que essas populações mais vulneráveis, que não possam pagar a tarifa vigente, tenham acesso completo ao saneamento por uma tarifa que possam pagar. E isso a gente faz também em Manaus, por exemplo, com essa população mais vulnerável. A gente tem, na base de clientes da EGEA, cerca de 500 mil famílias com tarifa social, e essa discussão e esse programa a gente quer trazer também aqui para os municípios da Corsã. Os servidores da Corsã permanecem no Grupo EGEA? Permanecem no Grupo EGEA, inclusive com uma garantia de 18 meses de emprego, que foi negociada no âmbito lá do Tribunal Regional do Trabalho, e que a gente conta com a força de trabalho da Corsã, que é um quadro técnico altamente capacitado, é um serviço que vem sendo prestado
mesmo com a falta de investimento, mas o serviço que vem sendo prestado por esses colaboradores todos vem sendo prestado de uma forma muito aguerrida, atendendo a população 24 horas por dia. Então, a gente conta com essa força de trabalho para continuar operando, né? Não há como assumir uma empresa do tamanho da Corsan, trazendo funcionários de outros lugares ou recontratando toda essa força de trabalho. Então, a gente quer sim convidá-los todos, já tem feito essa aproximação e essa comunicação, para continuar trabalhando e agora sobre, né, o controle da EGEA, que abre também oportunidades para esses colaboradores. A gente com certeza quer e pretende mantê-los operando os sistemas e fortalecer a Corsan a partir de agora com a nossa capacidade financeira, nosso modelo de operação, que também né, pretende aí encontrar um modelo de operação que a Corsan já tem, e a gente juntos encontrar essa nova maneira de fazer saneamento no Rio Grande do Sul, com todo esse corpo técnico altamente qualificado e competente. Tá certo, então. Agradeço, Leandro, pelas informações. O Leandro que agora vai ser, então, a cara da gestão da EGEA, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Na gestão do estado de uma maneira geral, até porque tu é o gestor de operações, né? A princípio vai ser o nosso contato quando a gente tiver que falar sobre operações, investimentos, essas questões mais relacionadas com a área técnica da EGEA. A gente, obviamente, vai haver um corpo na direção da Corsan, então, uma diretoria da Corsan, ela inclusive já está lá, são os mesmos diretores que já estavam lá antes da privatização, eles estão mantidos no cargo. A gente vai mantê-los ali por enquanto, e até que a gente consiga discutir com eles ali uma novo organograma, um novo modelo de operação, mas eles estão todos mantidos. Então, também a presidente da Corsan, os diretores estão, inclusive os superintendentes regionais estão mantidos, continuarão mantidos nos seus cargos. Eles atendem aí todo o interior do estado. E eles também estão totalmente à disposição de vocês aí para ir conversando e esclarecendo dúvidas, e principalmente essas relacionadas à operação, né? E a gente também está montando, obviamente, um time bastante competente, estruturado aqui para fazer frente a essa grande negociação com os municípios, que já começou. E a gente já assumiu a empresa, já somos controladores da Corsan, mas esse time também está totalmente à disposição de vocês aí para esclarecer as dúvidas e conversando aí com vocês ao longo dessa jornada. Daniel Nunes, conversei com Leandro Marim, vice-presidente de operações da região sul e sudeste do grupo AEGEA, que assume então o comando da Corsan aqui no estado do Rio Grande do Sul.